Tcharam! Calma, amiga, calma, não corre, não sai desse vídeo, porque ainda sou eu Larissa. Gente, e essa é a diferença da minha sobrancelha real, como ela é, e como ela fica depois. Enorme, né? Assim. E essa é a sobrancelha que vocês sempre me perguntam aí em todas as fotos que eu posto. É a sobrancelha que eu sempre apareço aqui gravando os vídeos. E hoje vamos embora começar e vamos aprender a fazer essa minha sobrancelha aí e arrasar. Primeiro eu vou contar um pouquinho pra vocês a história da minha sobrancelha. Ela nem sempre foi assim toda a vida. No início, ela sempre foi muito grossa e ela virava uma monocelha, sabe? Então, isso começou a me incomodar quando eu comecei a ficar um pouco mais mocinha, um pouco mais vaidosa. Eu acho que isso foi por volta dos 13 anos de idade. E aí a minha mãe, ela era depiladora, então ela começou a tirar o excesso. Ela não desenhava minha sobrancelha, mas ela tirava o excesso. Então ela tirava daqui do meio, ela tirava daqui de baixo, porque ela descia assim pra nossa pálpebra de cima. E eu não muito satisfeita, né? E aí eu comecei a pegar a pinça e fazer por conta própria. Eu nunca assisti um vídeo naquela época, não tinha conhecimento algum de como fazer uma sobrancelha e tudo mais. E aí eu comecei a fazer a sobrancelha, né, por conta própria mesmo. E toda vez que eu ia fazendo, eu ia afinando mais, afinando mais, até que chegou um ponto que ela ficou muito mais fina que isso aqui, ficou extremamente uma linha, literalmente. E eu fiquei morta de vergonha até de sair de dentro de casa. E eu não fazia ideia que a gente usava lápis universal, que existia lápis universal para sobrancelha, que a gente poderia aplicar sombra para tentar engrossar e, né, desfazer um pouco aquele erro que a gente cometeu. Então eu não fazia ideia. Então eu comecei a deixar ela crescer um pouco mais, ficar mais grossinha, até que ela chegou aqui nesse ponto. Eu realmente que estraguei a minha sobrancelha. E aí depois eu comecei a pesquisar, ficar por dentro e tal, de como fazer uma sobrancelha. Eu descobri que a gente poderia usar, que existia lápis universal. E aí eu usava muito lápis universal para sobrancelha. Demais. Só que aí, com o tempo, eu percebi que os pelinhos da minha sobrancelha demoravam muito a crescer e que eles caíam. Eu tava lavando o rosto e tava caindo. Então elas estavam ficando mais clarinhas, né, do que já são e com pouco pelo, né? E essa não era a minha intenção. Eu queria deixá-la engrossar novamente e tudo mais. Então até que eu comecei a procurar, pesquisar a fundo e vi que os lápis não são uma boa opção para você que faz uma sobrancelha todo dia. Eu, por exemplo, eu faço a minha sobrancelha, eu faço a correção, o preenchimento dela todo dia, desde a época também para trabalhar, para estudar e tudo mais. Então assim, o lápis não é ideal para você preencher a sobrancelha diariamente, porque ele acaba tapando os poros. E isso irrita a pele e isso dificulta o crescimento dos pelos. Então eu descobri que além do lápis ser artificial demais, eu achava que ele não deixava uma naturalidade como a sombra deixa, tá? Ele não estava ajudando no crescimento dos meus pelos. Então o lápis é mais utilizado para você que usa assim de vez em quando, que quer ir para uma festa, uma ocasião mais especial, que caprichar um pouco mais na sobrancelha. Mas para o dia a dia, o ideal é sombra. E é muito engraçado porque desde os 13 anos que eu faço a minha sobrancelha, e é um aprendizado constante, né? Então eu comecei a fazer de várias formas. Então eu fazia com lápis, aí depois eu passei para sombra, e aí para fazer os contornos da sobrancelha, para limpar e tudo mais, eu usava um cotonete na época. Aí depois eu senti que o cotonete não estava chegando nos cantinhos, estava deixando ela um pouquinho grossa demais, né? Então aí eu comecei a usar um palitinho, esses palitinhos mesmo de unha, sabe? Só que eu usava o palitinho só para minha sobrancelha guardado, com um pouquinho de algodão. Então eu comecei a usar palitinho, e aí depois eu passei dessa fase de palitinho e a fase que eu tô agora, que é só contornar a sobrancelha com corretivo, né? Fazer a limpeza dela, fazer o corte dela. Então eu passei por várias etapas, então esse vídeo vai ser bem recheado pra vocês. E eu espero que vocês gostem de todas as dicas e do modo realmente que eu vou fazer, né? Porque são anos aí de aprendizado e de experiências não tão boas, mas que eu cheguei nesse resultado aqui. Can't be sleeping, keep on waking without the woman next to me. A paletinha que eu uso é essa aqui da Ruby Rose. São um trio de sombras, porque esse aqui é um prime, mas é um trio de sombras pra sobrancelha, que tá muito falado aí na internet, o pessoal tá elogiando muito, e realmente o bichinho é bom, tá? Pra variar, a Ruby Rose, né, uma marca que nós estamos amando. Ó, então ele vem aqui, ó, com um marronzinho claro,
Aí vem com marronzinho médio e com um preto. Essas são as cores. Esse branquinho aqui, a Ruby Rose disponibilizou, que é um primer, que ele ajuda a fixar mais a maquiagem. No caso, ajuda a fixar mais a sombra na sobrancelha e fazer com que ela dure mais o dia todo. E realmente funciona. Eu fiz o teste, eu testei um dia, eu fiz a minha sobrancelha sem esse primer. E quando chegou no final do dia, cheguei em casa, eu senti que a sobrancelha não estava tão intacta quanto no outro dia, quando eu passei o primer, sabe? Então o primer, no final do dia todo, parecia que eu tinha acabado de fazer, né, a sobrancelha. Então assim, realmente ele segura mais a sombra mesmo, principalmente para você que tem uma pele oleosa. Minha pele é extremamente oleosa. Então se você tem uma pele oleosa, esse primer vai te ajudar muito, tá? Então eu gostei muito dessa ideia aí, desse lançamento da Ruby Rose. Então eu uso essa sombrinha aqui e uso também essa paleta aqui, que é da Lancôme, que eu já usei ela aqui com vocês em algum dos meus vídeos. Essa paleta eu ganhei no vídeo de recebido, se você não assistiu, corre aqui no meu canal para assistir. E eu uso só o pretinho dessa paleta porque ele é um pouquinho mais pigmentado do que essa paleta aqui da Ruby Rose, tá? Então eu vou explicar pra vocês como é que eu faço essa mistura, esse degradê aí de sombras pra chegar nesse resultado. Eu uso um pincelzinho assim, ó, que ele é chanfradinho, ele tem esse corte aqui na diagonal, que ele é específico para sobrancelha. Esse pincel, ele é da Macrylan, mas ele não tem numeração, e se veio já apagou, mas ele é da Macrylan, vocês encontram em lojinhas que vendem produtos de maquiagem, ele é bem fininho. Bom, como é que eu, Larissa, faço? Ó, eu uso o preto, eu vou diretamente pro preto, é a única cor dessa paletinha que eu uso, porque eu já testei esse marrom claro, já testei o marrom médio, mas eu acho que pra minha sobrancelha ele ficou claro demais, porque eu pinto meu cabelo, tá? Não sei se eu já falei isso aqui, mas eu sou um pouco loirinha, meu cabelo natural é castanho claro. Sabia não? Mas eu pinto meu cabelo de preto, então eu acho que a minha sobrancelha, ela tem que acompanhar sim a cor do meu cabelo. Não é ficar tão preto como o cabelo, não é ficar tão pigmentado, não é isso, não me entendam mal. Mas é acompanhar, então eu acho que quando eu passei essas coresinhas aqui, eu acho que ficou claro demais, eu acho que destacou, ficou uma coisa, não combinou muito, não teve uma conversa legal, sabe? Então eu uso esse preto, por quê? Porque ele não é tão pigmentado. O mais pigmentado é o da outra paleta, que é a da Lancôme. E aí eu vou mostrar pra vocês, vocês vão entender o porquê que eu tô falando do processo. Antes a gente vai pegar um pouquinho do primer, eu pego ele assim com o dedo mesmo, ó. E aí a gente passa na sobrancelha. Quando a gente passa na sobrancelha, ele fica transparente. Feito isso, eu sempre dou uma babinha no pincel, já é costume. Eu acho que isso deixa as cerdas mais precisas, mais juntinhas, pra gente poder fazer um traço mais fino, sabe? Mais preciso pra sobrancelha. E eu começo primeiro fazendo a base dessa sobrancelha, sempre com a mão bem leve, tá? E eu vou levando esse traço até aqui a metade da sobrancelha. Como o restinho do pincel já tá sujo, eu levo essa sombra pra cima com a pontinha, ó. Eu já viro o pincel e levo com a pontinha pra cima. Eu vou fazendo essa paredinha que eu chamo, sabe, que eu criei. E aí, ó, eu vou trazendo pra cima e vou só preenchendo bem de leve. No início da sobrancelha, eu me preocupo muito para que ela fique mais clarinha possível, para dar essa naturalidade, né? Todas as sobrancelhas, elas começam clarinhas e vão escurecendo, isso a gente sabe. Então, eu me preocupo muito em não pigmentar ela no início, porque senão fica artificial demais, e aí não fica uma coisa legal. E aí a gente vai pegar outra paleta, eu vou pegar a paleta da Lancôme, que eu já usei aqui com vocês várias vezes, e pegar esse preto da paleta. Volto com a babinha, então eu volto aqui, ó, do finalzinho da base e vou arrastando essa sombra até o final da minha sobrancelha. Pega aqui da metade da sobrancelha e vai arrastando ela. Ah, se você tem dúvida de como eu faço a minha sobrancelha, eu faço com pinça, tá? Sempre fiz com pinça, então é um método que eu já tô bastante acostumada e eu gosto. Então, olha só como a nossa maquiagem, como o nosso rosto e como a nossa sobrancelha já mudou, né? Então dá pra ver uma leve diferença.
dessa pra essa, porque essa já tá com corte, tá vendo? Já tá bem desenhadinha mesmo, e essa não, tá vendo? Bom, sobrancelha preenchida, eu vou usar um corretivo, e novo corretivo da Natura Aquarela, e eu tô amando esse corretivo mesmo, assim, na real. E aí eu pego com um pincelzinho assim, pra corretivo mesmo, achatado, esse aqui é da Mary Kay, e eu vou desenhando a sobrancelha, tirando o excesso, qualquer borrado que a gente tenha feito na hora do preenchimento, que é normal. Começo a esfumar isso aqui para tirar qualquer marcação do corretivo. Para a gente fazer o corte na parte superior, esse é um grande erro aí que eu vejo pela internet também, que eu vejo pessoas comentando, é o quê? É que as pessoas utilizam o corretivo para cortar em cima, e é uma coisa que eu não concordo e não acho legal. Por quê? A gente usa o corretivo para realmente dar essa luminosidade abaixo da sobrancelha, para dar esse destaque. Então, para que usar o corretivo na parte superior também? Você quer destacar em cima? Para quê? Sabe? Eu acho que não tem muito a ver, eu acho que não vale muito a pena. Então é algo que eu nunca gostei. Como é que eu faço para cortar a parte de cima também, para desenhar? Eu uso a própria base. Eu usei a base no meu rosto, essa aqui da Yes, que eu amo, e a base em HD, que é a base super leve. Então eu uso essa base e aí acaba se misturando com a base que eu já apliquei no meu rosto. E aí eu deixo o corretivo só para cortar a parte inferior mesmo da sobrancelha, que é para dar esse destaque, tá bom? Então não façam isso, não usem o corretivo para cortar em cima e embaixo, porque senão vai ficar uma coisa legal, e principalmente se você não tiver um corretivo exato da cor da pele. Esse corretivo aqui da Natura, ele é da cor exata da minha pele. É o Bege 22, tá? Mas e se você não tiver um corretivo da cor exata da sua pele? Normalmente a gente tem um corretivo um tom a mais, que é pra dar a luminosidade, né? Então tu aplica ele aqui embaixo na parte inferior e aplica na parte superior. E ele vai ficar marcado assim, tipo, vai ficar aquela coisa mais clarinha na parte de cima da sobrancelha. Eu acho que não fica legal, tá? Então usa uma base na parte de cima que você vai ganhar mais. E vem aqui, ó, cortando a sobrancelha. Agora, para dar um charme, um detalhe na sobrancelha, eu vou pegar uma sombra da Sephora, que é essa sombra rosé, mas tem um toque perolado, é linda, com o mesmo pincel que a gente fez o corte com corretivo, mas só na subida da sobrancelha, sabe? Ó. E as nossas sobrancelhas estão finalizadas, gente. Minhas lindas, é assim que eu faço essas sobrancelhas aí, que tanto vocês veem, tanto vocês me perguntam. Gente, deixa eu falar uma coisinha pra vocês. Um dia, quando eu tava me formando no meu curso de maquiadora profissional pelo Senac, eu fui assistir uma aula, tinha uma aula vaga, e aí eu fui assistir uma aula de design de sobrancelha. Quando eu cheguei na aula, a professora do Senac, gente, a professora da design de sobrancelha, me parou e me perguntou com quem eu fazia minha sobrancelha, aí eu falei que eu mesma fazia, e aí ela me perguntou o que eu usava, e aí eu olhei assim pra ela e ri. E aí ela, não, já sei, você usa sombra, né? Então foi a primeira pessoa, já pra vocês, a primeira pessoa que acertou, porque todo mundo acha, quando eu apareço com essas sobrancelhas, que eu faço micropigmentação, que eu faço rena, que eu utilizo alguma coisa assim. E quando eu falo que é sombra, ninguém acredita. E ela acertou, ela falou pra mim, é sombra. E aí ela pegou um paquímetro, que é um instrumento que as pessoas utilizam pra realmente medir a sobrancelha e como é que eu posso falar pra vocês? E demarcarem o início da sobrancelha, o ponto alto e o final. E aí, quando ela pegou o paquímetro, ela disse pra mim que as medidas das minhas sobrancelhas estavam certíssimas. E quando eu vi isso, sabe, eu disse, nossa, uma professora falar isso pra mim. Então, assim, ela falou que estava certíssimo, me perguntou se eu já tinha feito o curso, e eu disse que não. Então, assim, é só pra vocês saberem que eu não nasci com essas sobrancelhas, que eu não nasci sabendo, que muito pelo contrário, a minha sobrancelha é daquele jeito como vocês viram, e era muito pior. Então a gente aprende, né, com o decorrer dos anos, do tempo, e eu aprendo constantemente fazendo ela. Então eu queria falar algo que muitas devem saber e muitas não devem conhecer também e saber dessa dica. O que é que vocês podem fazer? Vocês peguem um pincelzinho, o cabinho do pincel, e o início da sua sobrancelha sempre tem que ser de acordo com o início do nariz. Ó, tá vendo?
a minha sobrancelha, o início é aqui. Então eu coloco ela aqui na lateral do meu nariz e tá certo. Então o início da minha sobrancelha tem que começar aqui mesmo. A mesma coisa desse lado. Tá vendo? No arco da sobrancelha, que é uma dúvida cruel, como é que faz? Pega aqui na lateral do nariz também. E aí, ó, o cabinho, o palitinho tem que ir pelo meio da bolinha do olho. Tá vendo? O meu aqui passando, tanto é que a minha sobe aqui. A mesma coisa nesse olho. Lateral, vou subindo reto e o arco, né, a levantada da minha sobrancelha é aqui. Tá vendo? Então vocês já começam a demarcar, faz um pontinho aqui, faz um pontinho aqui e faz um pontinho onde a sobrancelha deve terminar e aí depois vocês só fazem preencher. Como é que faz? Aqui, ó, finalzinho. Pegar o canto externo do olho, final do olho, aqui puxadinho, que é onde a sobrancelha deve parar. A minha sobrancelha parou aqui, de acordo com o final do meu olho. Tá vendo? Então tem que ser assim. A mesma coisa desse lado, ó. Pegou aqui, parou. É onde a minha sobrancelha parou. Então vocês marcam, demarcam esses 3 pontos, início, levantada e final, e aí vocês não vão errar e também não corre o risco de deixar uma sobrancelha mais levantada do que a outra ou mais esticada do que a outra, né? Então isso vai te ajudar e muito. E outra coisa, esse jeito, esse modelo aqui dessa minha sobrancelha, eu não faço diariamente, tá? Mas de jeito nenhum. Eu faço o preenchimento dela assim com sombra, do mesmo jeitinho que eu fiz com vocês, mas eu não faço o corte com o corretivo, eu não aplico sombra pra dar esse destaque, nada disso, tá? Porque eu não uso maquiagem no meu dia a dia, então eu não uso base, nem nada disso, tá bom? Então, esse estilo de maquiagem aqui é só quando eu saio, tenho uma festa, um evento, ou quando eu venho aqui gravar pra vocês, tá? Mas no meu dia a dia é bem básico, até porque a correria e a falta de tempo não me deixam. Eu espero muito que vocês tenham gostado e curtido, eu espero realmente ter tirado todas as dúvidas de vocês. Se restou ainda algo, 1000 perdões e 1000 desculpas, deixa aqui abaixo do vídeo, tá? Faz a tua pergunta, que eu amo essa interação de vocês, eu vou amar te responder também. E vem me procurar nas minhas redes sociais, @LarissaRamosOficial_ é o meu Instagram e Facebook Larissa Ramos. Então vai lá e vem me seguir e me adiciona e vem ficar mais juntinho de mim, tá bom? Vamos fortalecer aqui essa nossa amizade. Não esquece do meu joinha também, dá like aqui no vídeo, se inscreve no meu canal e vem fazer parte do Clube das Lindas, tá? Ajuda essa pernambucana aqui que eu vou ficar muito feliz, tá bom? Um beijo enorme pra vocês, se cuidem, fiquem com Deus e me espera que eu volto, tá? Eu não demoro muito não, me espera. Um beijo, um cheiro e até a próxima. Tchau!